Mas aí, nesse caso, no caso da entidade alienígena, a gente recebeu uma pessoa aqui, que é a Mônica de Medeiros, até colocaram aqui no chat, né? Que ela recebe a Sheliana, não é? Eu conheci a Mônica. Ela é muito séria, assim, pelo menos ela realmente acredita ali. Ela fala de um jeito assim que realmente ela tá convencida de que tem a Sheliana. Eu não julgo, porque eu já vi entidades muito sérias assim, e o cara falava assim que ele era de Sirius. Tá, então você teve um caso. Tive contatos, mais de um, de entidades que falavam que eram. Conta pra gente algum caso desse tipo, em que você teve... A gente tinha um Exu que depois de um tempo, dentro de uma ordem e tal, ele falou assim, olha, eu vim de Sirius. Mas ele não falava que era de Sirius, ele não deixava, ele não colocava isso como se fosse algo importante, tipo, eu sou do... tem uma mensagem galáctica e tal. Era só uma qualidade, tipo, quando ele falava assim, eu sou de Osasco. Ele falava assim, eu vim de Sirius, a gente tem uma equipe e a gente ajuda a galera aqui na Terra. Mas no terreiro que a gente conhecia, o cara e tal, ele se apresentava como Arrancatoco. Era o nome de Exu. Arrancatoco porque ele abre o mato e arranca os tocos. É o Exu de Ogum e Oxóssi. Então, esses nomes que os Exus se dão, a gente viu que tem muito a ver com o que eles fazem energeticamente. Então, por exemplo, Exu de Ogum, o que ele faz? Abre caminho. Uma vez eu conversei com o Exu de Ogum e falei, o que aconteceu? Como que você era na última encarnação? Ele falou, cara, todas as minhas encarnações, eu fui um cara que abria mato. Então, os caras que vieram pra América, eu tava no barco. Os caras que entraram lá, os bandeirantes que desbravaram, eu tava lá. E aí, depois que eu morri, eu falei, a minha energia é a de abrir caminho para as pessoas entrarem. E aí ele trabalha com isso. Ele fazia vários rituais de abertura de caminho. E você olha e fala, pô, que interessante e tal. Era uma dúvida, uma época da minha vida que eu falei assim, pô, porque tinha muito cara que falava assim, eu não preciso mais encarnar. Agora eu ajudo no mundo espiritual. Eu falava, pô, qual é o segredo pra não precisar ficar encarnando nessa merda de mundo? Tu tem que estudar pra caramba. E o cara não estudou porra nenhuma, ele foi bandeirante a última vida dele. Mas aí nesse caso, então, a gente tem entidades que são humanos que desencarnaram, por exemplo, sei lá, 300 anos atrás. Então, 200. Ou esse cara aqui foi nazista e tal, mas ele vai ter que voltar. Ele tava tentando consertar o karma dele pra não vir muito fodido. Mas aí a gente também tem as entidades que são antigas, não é? Tem entidade muito antiga. Eu já conversei com preta véia, que falava, a hora que eu chamei pelo nome dela grego, ela virou e falou assim, cara, ninguém fala esse nome pra mim há muito tempo, cara. E eu na Grécia, eu incorporava e nas pitonisas a gente dava consulta. Qual era o nome dela na Grécia? Eram os nomes gregos, ela não pediu pra eu não falar. Tá bom. Mas era o nome que ela atendia lá, são as mesmas. E a gente tem muito relato, né? Na Ilíada, na Odisseia, que eles conversam com as sombras, ele faz uma oferenda, né? Ulisses, ele conversa com espíritos. Então isso acontece o tempo todo. E não tem por que não achar que essas entidades que estão do lado de lá, elas não estão do lado de cá agora. Mas aí, todas essas entidades que você comentou, que você conversou, que você falou, elas já foram humanas. Eu já conversei com entidade que nunca foi humana. Chamam de encantados. Tem muitos aí na Jurema, tem muito perto de floresta e tal, que são espíritos. O cara nunca foi humano. Então, a própria Yara, você tem uma incorporação que às vezes a mulher pega e fica chorando. E aí você tem que ficar molhando literalmente a médium. Ela sai ensopada da gira. Você tem que ficar pondo água, jogando água mesmo. E ela fala, nunca fui humana. Eu conheci um cara que se apresentava como cigano. Tudo do cara fazia barulho, moedinha. Daí eu perguntei, por que você tem todos esses instrumentos tão diferentes, né, dos outros? Ele falou assim, porque na minha forma real eu sou música. Você fala, caralho. Então, eu brincava, né, quando eu escrevia RPG, eu falava assim que a Umbanda e a Quimbanda e tal, o Candomblé, quando chega em determinado momento, ele para de ser magia e vira ficção científica. Imagina que louco, cara. Eu não tenho tanta criatividade assim pra falar que eu conversei com uma criatura que falava assim, na minha forma original eu sou música. Mas a forma de comunicação que você tem com uma entidade que foi humana e desencarnou, e uma entidade que nunca foi humana ou que sempre existiu, talvez, uma entidade antiga,
ela é a mesma. Você precisa conversar com essa entidade para ela te falar. Exato. Então você desenvolve uma linha de argumentação ali, de Exato. raciocínio. Você tem que conversar com ela e ir perguntando. E ela só vai te falar se ela sentir que ela pode abrir isso. Como é o caso do cara que era druida e índio, né? Ele não falava pra ninguém que ele era druida. É que a gente viu ele numa outra situação. Então ele falava, pra você a gente pode abrir. Mas geralmente eles fazem a máscara daquilo que ele precisa ali. Mas eu já vi, por exemplo, o cara que falava que era caboclo de Ogum e o cara tinha sido legionário da romano. Então, templário que morreu nas cruzadas. Eu tenho um irmão maçom chamado Mário Filho, ele é muçulmano e da Umbanda. E ele falou que quando ele foi para Meca, uma renca de espíritos de muçulmanos brasileiros que morreram aqui, que nunca tiveram dinheiro para ir para Meca, foram encostadas com eles e foram para lá. Conforme ele fez os círculos lá na Kaaba, as entidades foram embora e ficaram por lá os espíritos. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele trouxe uma outra leva de outros espíritos que estão trabalhando com ele aqui agora. Então, ó que do caralho. Então a gente trabalha muito nesse esquema, a gente serve a eles e eles ajudam a gente. Tem um intercâmbio de interesses, né? Que você fala assim, por que os caras ajudam então lá? Pelo princípio de ajudar, de responder pergunta, de curar, mas tem gente que também tá trabalhando, principalmente aquela galera, os veludos, os tipos de Exu do lodo e tal. Era o cara que foi criminoso numa outra vida e tal, fez muito mal. Daí ele viu a merda que ele fez e aí ele tá tentando corrigir, tá tentando restaurar, devolver alguma coisa. Então, eu vi de tudo disso daí. Tá, mas essas experiências todas de incorporação, você já quer ler esse superchat? Vamos ler, que tá um superchat bem bonito. Não. Essas experiências todas de incorporação com entidades você teve através de terreiros de Umbanda. De Umbanda, de Quimbanda e de Candomblé. Candomblé é um pouco diferente porque eles não falam. As entidades do Candomblé, elas são fechadas, elas são uma energia muito mais presente, forte, mas eles não dão consulta. Na Umbanda, a gente tem a vantagem de que, como eles incorporam em caboclo, você consegue conversar com o médium incorporado. E ali foi onde eu aprendi a maior parte da... Mas e dentro da filosofia espírita mesmo, assim? É a mesma coisa também, só que lá eles têm mais regra. Eu conheci muita gente que veio do kardecismo pra Umbanda, e às vezes o cara virava e falava assim, eu incorporava o Dr. Fábio, o Dr. Miguel. E aí, depois ele como é que era? Muito comum, era o Rafael, o Dr. Rafael. E aí depois o cara incorporava isso aqui, ele era o Exu não sei das quantas. E fumava charuto e tal, e falava, porra, mas você é o cara lá que é todo sério, educado e tal, aqui tá falando com o Exu e tal. Ele falou, cara, lá eu não podia. Ele falou, mas como é que pode? Ele fala, cara, mas você vai de terno pra praia? Não vai. Então, de acordo com a egrégora onde você tá, você tem que vestir a máscara. Então eu conheci muita entidade que era caboclo, tal, que quando estava no kardecismo, eles se apresentavam lá como doutores, mestres, professores e tal. E a hora que ele ia pra Umbanda, ele tinha uma coisa mais selvagem, mais bruta. É que essas entidades não são selvagens, elas são muito mais inteligentes que a gente, elas estão presas ali na limitação do médium, né? E qual foi a entidade que a gente pode considerar talvez a mais estranha, ou que te gerou um maior estranhamento, ou falou, nossa, essa é uma entidade que eu nunca vi, tá me trazendo coisas diferentes aqui? Eu vi várias, assim. Eu vi uma vez uma incorporação que uma galera começou a ter uma crise de riso depois que um cara tirou o encosto de um cara. E tinha uma galera, assim, na audiência, né? E aí começou um negócio engraçado, tipo, uns caras tendo uma crise de riso, aí de repente o cara parava de rir do nada e o cara do lado começava a rir. E os dois do lado começavam a rir e tal. Era como se tivesse uma mancha de riso, entre aspas, que passou por aquela galera. Circulando. Eu não sei se eu consigo explicar. Se a gente tivesse... entendi. É como se fosse uma ola. Uma ola, só que de riso histérico. Entendi. E o cara dava uma risada e parava e falava, o que aconteceu? quando essa entidade e tal passou por essas pessoas. E foi nitidamente de filme, assim, porque ele passou como se fosse um fluxo de risada pela turba. E os caras riam descontroladamente e paravam, abruptamente. Falavam assim, cara, se fossem atores e combinassem, eles iam ter que ensaiar muito pra fazer essa parada. E aí depois o bicho foi embora. Então isso é umas coisas muito doidas. E uma entidade que também falava que era alienígena e tal, ela incorporou, ele falou assim que meu cérebro era muito grande pra incorporar em um médium só. Então ele incorporou em 3 médiums ao mesmo tempo.
E Nossa. eles ficaram rapidinho, os caras começaram a falar em jogral, falou um pouquinho e depois apagaram assim e depois o bicho foi embora. Eu falei, se os caras tivessem Caramba. ensaiado essa porra, não ia ficar assim. Tipo, cada um terminava a frase e iniciava Não, a falando frase do junto, outro. como se estivesse falando ao mesmo tempo. Nossa, é Nossa. impossível. Como se tivesse um cérebro só nos três. Caramba! Que era essa entidade doida também. Nunca mais vi nada igual, nunca vi em outra. Até se alguém estiver assistindo aí, se por acaso já viu alguma coisa parecida, entre em contato e tal, porque eu fiquei muito curioso. Eu nunca mais vi nada parecido com isso. Eu achei muito louco a parada. Então essa que você falou que toma conta Acho de que essa foi a três... mais doida, assim. Na verdade, ele falou que assim, pra ela conseguir se manifestar, ele precisou usar o cérebro dos três médiums. Porque era uma entidade Em alienígena. paralelo, porque era uma entidade alienígena. Eu vi uma outra uma Interessante. vez que o cara comentou, o cara tava todo desengonçado, daí ele falou assim, desculpa filho, é que esse corpo só tem 2 braços. Mas aí ele não deixou eu terminar, aí você fica com aquela gana de perguntar e não sei o que, aí o cara virou e foi fazer outra coisa. Eu falei, filha da puta, volta aqui. E aí depois eu não consegui conversar com o cara mais, né? Então a gente fica nessas vontades. Era o Shiva. Mas o cara falou isso aí, ele falou, esse corpo só tem 2 braços, por isso que ele tava, sei lá, mandando um comando mental pra pegar o jarro com um braço que não existia, sei lá, e aí o médium tava tava se mexendo muito torto, assim, muito... Mas ele falou isso aí no maior passant, assim, como se fosse a coisa natural dele estar me comunicando, e aí ele virou e foi fazer o que ele tinha que fazer, e eu fiquei ali na assistência falando, não, peraí, cara, como assim 2 braços? Daí eu nunca consegui depois falar de novo, né? Então, a gente passa muita vontade nessas coisas. Porque eles têm que fazer o que eles têm que fazer, eles não estão lá pra entreter a gente, né? Eles têm Às trabalho vezes pra pra chamar fazer. atenção, vale o entretenimento também, eu acho, né? Mas, assim, nesses trabalhos e coisas assim, eles faziam o que eles tinham que fazer. Eu já vi nego dentro do voodoo que o cara incorpora uma serpente, tipo, joga o médium no chão, o cara se jogava no chão. A gente tinha que ir lá e segurar o cara porque ele ia bater a cabeça no chão. E o cara ficava serpenteando e tal. E aí depois desincorporava, o cara voltava assim, esfregando no lodo, no rio. E o cara ia entrar no rio de cabeça. Coisas lá, cara. impressionantes. São né? coisas impressionantes.